Vamos lá, meus irmãos. Vamos dar continuidade então ao estudo dessa manhã, ou pelo menos dessas últimas semanas, falando sobre a angústia do justo. Eu quero pedir a você, que se tem alguma dúvida, alguma colocação, por favor, pergunte. Se caso eu não souber responder, não terei vergonha de dizer que procurarei e responderei depois. Mas a escola dominical é importante que todos participem. É um tema muito atual. Então vamos ler apenas verso de número 30 a 34. A palavra de Deus vai dizer: Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, nós queremos em sua presença nessa manhã render graças por sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por esse dia frio, obrigado pelos irmãos que podem estar conosco, pedindo a sua misericórdia sobre aqueles que não podem, seja por saúde, trabalho ou motivos que tu conheces. Então oramos também por todos. Pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações. Tu sabes quais têm sido as angústias, os sofrimentos das nossas almas e por vezes como nós temos enfrentado essas situações. Assim, ó Deus, como falaste ao coração do teu servo quando iniciamos essa série, essa pequena série, o interesse era que principalmente nós entendêssemos que a tua palavra deixa claro que homens e mulheres de Deus, personagens bíblicos também sofreram, tiveram as suas lutas, as suas angústias e as crises emocionais que por vezes os acometeram. Então, usa, Senhor Deus, esse estudo para acalentar os corações, mas também para nos dirigir da maneira bíblica que devemos encarar todas essas situações. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu rapidamente passarei aqui os slides, apenas ah, dando uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos. Mas nós falamos, e eu achei importante nós destacarmos sobre a diferença entre o que era a crise de ansiedade e ansiedade em Mateus capítulo 6, porque assim como falamos anteriormente, é muito pouco compreendido por vezes, porque acham, ou muitas pessoas acham, que ambas as situações elas são idênticas, quando na verdade elas não são. Então, os paralelos que fizemos aqui, eles vão nos mostrar aquilo que, como Mateus 6 nos fala, a ansiedade bíblica, ela é, por vezes, falta de fé, situações que nós passamos no dia a dia, a nossa desconfiança humana quanto ao futuro. Até interessante que ah, as nossas angústias, o nosso medo do futuro traz por vezes essa ansiedade, porque nós não conseguimos controlar a nossa vida da maneira que muitas vezes nós queremos. Então isso nos deixa por vezes ansiosos. E essa ansiedade, segundo Mateus, aqui nas palavras de Jesus, nos versículos que lemos, ficamos preocupados quanto às coisas do cotidiano. E a crise de ansiedade, assim como falamos, é uma situação psicológica que vem, por vezes, de algumas questões pontuais, como alguns traumas, algumas situações que nós passamos nas nossas vidas, e isso desenvolve, por vezes, depressão, síndrome do pânico e, enfim, tantas outras situações. Ontem à noite eu estava assistindo, na verdade, ouvindo uma entrevista com o Milton Neves, e ele estava dizendo que por anos a fio ele trabalhou rádio e TV. Se você sabe que é o Milton Neves, um comunicador muito famoso nos esportes, e ele estava dizendo que após a sua esposa ter falecido uns 2, 3 anos atrás, ele entrou em depressão.
E ele tem feito tratamento para poder, então, passar por esse período. E aí ele teve que se afastar de todas as coisas. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Crises emocionais, por vezes, trazem certos traumas que desenvolvem-se, às vezes, em situações como depressão. Mas aí, meus irmãos, o nosso interesse principal, quando falamos, essas partes nós já tratamos sobre comparações e diferenças, o nosso estudo principal é aqui, entender sobre a angústia dos justos, enfrentando as crises emocionais na Bíblia, e nós tratamos sobre personagens bíblicos. Então, esse segundo parágrafo eu quero reler para que depois nós entremos propriamente dito nos últimos três personagens para encerrarmos então esse tema. Mas as histórias de vários personagens, as histórias de vários personagens que enfrentaram esses desafios são contadas com honestidade e compaixão, proporcionando uma visão realista e empática da condição humana. Através dessas narrativas, somos apresentados a princípios valiosos para lidar com dificuldades semelhantes. Então, nós falamos já sobre a depressão de Elias, ou Elias e a sua depressão. Nós tratamos sobre o seu triunfo e, posteriormente, sobre a maneira com que Deus agiu quando ele apresentou, então, um estado depressivo. Nós falamos sobre Davi e as suas crises de ansiedade, como nos Salmos, por vezes, ele detalhava o seu sofrimento físico quanto às questões com que ele passou por aquelas tensões da sua vida. E, posteriormente, os versículos que nos mostram como ele confiava em Deus, mesmo em meio a todas aquelas tensões. Posteriormente, nós falamos sobre Jó e o sofrimento profundo. Por vezes nós não entendemos porque tantas pessoas sofrem e sofrem seguidamente. No caso de Jó, nós já estudamos que o seu sofrimento foi causado por conta da barganha entre Deus e Satanás. Então, não era uma situação propriamente traumática para ele, no sentido de que não foi um trauma propriamente dito que desencadeou o seu sofrimento, mas uma situação que Deus havia então permitido. E aí todas as coisas vieram a se desenrolar. Nós falamos então que ele vai falar ali no verso 21 do capítulo 1, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo em meio a todas as situações, ele via a mão de Deus. Até no capítulo 3, verso 11, ele pede para si a morte, mas posteriormente ele buscou as suas respostas em Deus. Nós falamos sobre Paulo e o seu desespero. Tantas e tantas vezes o apóstolo Paulo passou por N situações. E aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a importância de nós passarmos pelas lutas, pelas tribulações, confiados em Deus. Falamos que ele enfrentou as diversas adversidades ao longo do seu ministério. E aí, nós falamos também que ele encontrou forças em Deus para passar por todas elas. O verso mais emblemático ali, 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele vai dizer que quando sou fraco é que sou forte. Porque ele entendeu que a sua força vem do Senhor, que os seus momentos de fraqueza, e isso todos nós passamos. Todos nós passamos por lutas. Quando nós entendermos isso, nós daremos graças a Deus por cada uma delas. Dentro dessa questão, nós falamos sobre o Moisés e o burnout, que no caso vem a ser esgotamento físico e emocional. Falamos sobre as situações do ministério de Moisés, onde ele estava sobrecarregado por conta das reclamações do povo, e como em dado momento ele pediu que Deus pudesse o tirar dali, tamanho era o seu, não descontentamento, mas era o seu estresse mental e físico por conta de todas as situações que ele passou. Afinal, foram 40 anos com aquele povo e todas as reclamações, murmurações e tudo mais. E até tratamos sobre uma outra questão do ministério de Moisés ali no início, quando foi dito a ele para dividir algumas responsabilidades com alguns outros homens, o que também posteriormente, em Números capítulo 11, foi feito. E aí, meus irmãos, nós terminamos ali na semana passada falando sobre Ana, mãe de Samuel, e
A angústia, que no caso é depressão. Falamos que ela passou por uma profunda crise emocional antes de conceber seu filho. Falamos que ela foi uma mulher profundamente angustiada por conta da infidelidade, da sua infertilidade, não infidelidade, mas infertilidade, porque naquela época a infertilidade era um sinônimo da, vamos dizer, da maldição de Deus. Uma mulher infértil era vista como, ou vista com maus olhos pela sociedade da época, e ela clamou por um filho, e Deus deu, mas em todo aquele meio tempo ela manifestou então sinais de depressão. Hoje, então, meus irmãos, nós veremos sobre o profeta Jeremias e a melancolia. Antes de mais nada, é importante nós entendermos quem era Jeremias. Você, por favor, abre sua Bíblia para o livro de Jeremias, capítulo 20, verso 14. Ou, na verdade, abre comigo lá no capítulo 20 de Jeremias. Vamos lá. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 20. Vamos começar com o verso de número 7. Nós vamos ler até o verso de número 18. E aqui nós vamos fazer uma leitura participativa. Eu sei, meus irmãos, está frio, e aí você está quentinho aí, muitas vezes vem aquele soninho gostoso, né? Mas o importante é você estar aqui para prestar atenção na palavra de Deus. Então vamos fazer uma leitura participativa, cada um lê um versículo, daqueles que puderem, claro. Lerei o primeiro. Nós vamos ler do versículo 7 do capítulo 20 até o verso de número 18. Persuade-me, ó Senhor, e persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O mais interessante desse texto
é que nós vemos a oscilação dos sentimentos que o profeta estava sentindo naquele momento. Porque em seu íntimo, o papel que Deus havia lhe dado era sobremodo difícil. Por quê? Porque os próprios judeus não estavam dando todo o crédito a ele como profeta de Deus. E se você já leu o livro de Jeremias, você vai ver que ele teve muita dificuldade em relação a isso. Mas note como ele fala aqui no verso de número 11: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Aqui você pensa, um grande e vigoroso servo de Deus. Só que já dos versículos 14 em diante, ele vai falar, como ali no verso 17: por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Por que saí do ventre materno tão somente para ver o trabalho e tristeza, para que consumam de vergonha os meus dias? Então, assim como alguém que estava oscilando nos seus sentimentos, e isso é um sinal de depressão, Jeremias passou por essas lutas. Então, quando nós falamos sobre o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. É uma figura bíblica que experimentou uma profunda melancolia e depressão ao longo do seu ministério profético. Chorão porque era uma pessoa que se emocionava com facilidade. Seu livro, especialmente as Lamentações de Jeremias, reflete suas emoções intensas, seus lamentos e suas batalhas internas. E dando aqui um pano de fundo sobre o ministério de Jeremias, ele foi chamado por Deus, para ser profeta durante um período turbulento da história de Judá, que culminou na destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. Ele começou seu ministério no reinado de Josias e continuou durante os reinados dos últimos reis de Judá, incluindo Joaquim e Zedequias. Então eu reitero, meus irmãos, é por isso que é tão importante a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, que quando você conhece a história de Israel, você sabe, e na minha leitura regular, eu acabei de ler sobre Salomão tornando-se rei de Israel. Ele veio então sobre a nação como um grande rei, e ao inaugurar o templo, a sua oração ele deixa claro a Deus sobre o seu desejo de fidelidade, sobre o seu desejo de que o seu reino seja um reino para sempre. E na resposta de Deus, Deus diz o seguinte: se você me seguir, você terá uma dinastia, ou seja, sua família continuará no trono. Só que se você não me servir, as maldições que eu já disse que ocorreriam, elas virão sobre essa nação. Nós sabemos que já na próxima geração, o filho de Salomão, Roboão, já fez o errado. A nação se dividiu, nação do norte, nação do sul. A dinastia de Davi cuidando da nação do sul, a infidelidade foi aumentando até o momento que, algumas centenas de anos depois, Judá foi levado cativo. Então, no período onde a ira de Deus estava sendo derramada sobre o povo, foi que Jeremias serviu. Era um momento onde ele via o sofrimento do povo. Então, como um judeu nacionalista, como alguém que amava o seu povo, é claro que ele entendia sobre quem era Deus e entendia tudo aquilo que Deus estava fazendo. Porém, é difícil para alguém, mesmo confiando em Deus, enxergar o sofrimento das pessoas que você ama. Então, o que nós vemos é que a mensagem de Jeremias frequentemente se centrava na chamada ao arrependimento e no anúncio do iminente julgamento divino devido à desobediência e idolatria do povo. Reitero, meus irmãos, se você lê o livro de Deuteronômio, já no livro de Deuteronômio, Deus já tinha dito que se o povo fosse fiel, seriam abençoados na terra que eles ainda iriam entrar.
Se eles não fossem fiéis, eles arcariam com as consequências da sua infidelidade. Então aqui culminou naquilo que Deus havia dito. Só que, claro, meus irmãos, não é fácil você ver o sofrimento do povo. Então, quando nós falamos sobre as questões emocionais de Jeremias, nós podemos ver as experiências de melancolia do profeta. Primeiramente, rejeição e perseguição. Jeremias enfrentou constante hostilidade e rejeição dos líderes e do povo de Judá, sendo preso, espancado e ridicularizado por sua mensagem impopular. No verso de número 7 que nós vimos, sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Então, quando você lê a história de Jeremias, você entende o sofrimento dele. Posteriormente, o sofrimento de solidão e isolamento. Jeremias sentia-se frequentemente sozinho e sem aliados, expressando seu isolamento e a sensação de ser um estranho até entre os seus próprios companheiros, aqui no capítulo 15, verso de número 18. Ele vai dizer o seguinte: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Então, dentro do seu coração, mesmo frente a um povo gigante, ele sentia-se solitário. Também, meus irmãos, sentimento de desespero e sentimento de inutilidade. Em momentos de desespero, Jeremias questionava sua existência e a missão, lamentando o sofrimento e o peso da sua chamada profética. Novamente, capítulo 20, verso de número 14. Nós já lemos esse texto, mas vai dizer: maldia o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. E eu reforço, você pode pensar, como que um servo de Deus, um grande profeta de Deus, pode pensar uma coisa dessa? Essa é a grande situação. Por vezes, as crises emocionais, elas são situações incontroláveis. Alguém que já passou por depressão, ou que está passando por depressão, ou crise de ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia e tanto mais, sabe que essas situações você não pode controlar. Se alguém pudesse simplesmente virar uma chave e falar: eu não vou passar por isso, olha, seria ótimo. Mas não é dessa maneira. E também, meus irmãos, a lamentação sobre Jerusalém e o povo. Jeremias lamentou profundamente a destruição de Jerusalém e a devastação de seu povo, sentindo uma dor intensa e um profundo senso de perda e tristeza. Era culpa dele? Era culpa de Jeremias o que estava acontecendo? Não, não era. Só que no coração dele, ele sentia todas as emoções por conta do povo que ele amava, do Deus que ele amava e as consequências da infidelidade do povo, que ele não podia controlar. E aqui, meus irmãos, nós podemos entender como uma conclusão desse tema, que Jeremias aprendeu que a fidelidade de Deus e a sua missão profética exige perseverança e coragem. Mesmo diante da rejeição, isolamento e sofrimento profundo, reconhecendo que, apesar das suas próprias fraquezas e angústias, a presença e a força de Deus eram constantes, sustentando-o em meio às adversidades e garantindo que a verdade divina prevalecesse. Vamos lá, Lamentações, Jeremias capítulo 3, versos 22 a 26. Eu lerei Jeremias 20, verso 11. Cuidado, tá, gente? Para alguns de vocês não caírem dos bancos aí, viu? Verso de número 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente,
sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Alguém leia Lamentações 3, 22 a 26. Vinte e seis. Meus irmãos, quando que Lamentações foi escrito? Quando? Quando, pessoal? Eu estou falando data, estou falando contexto. Quando Jerusalém havia sido destruída e o povo havia, boa parte deles, havia sido levado cativo. Muito provavelmente, nós podemos entender a alma de alguém que amava Deus, mas também amava os seus conterrâneos. E por vezes, meus irmãos, como nós vimos os seus lamentos, as suas dificuldades, é alguém que fala uma das passagens mais céleres de toda a Bíblia. Quando ele fala, aqui no verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O Senhor poderia, como um sopro, acabar com todas as coisas, fazer com que aquele povo de dura cerviz ou pessoas malignas, por vezes, pudessem ser varridos da história da humanidade. Mas o Senhor permitiu que a nação sobrevivesse por séculos. Quantas vezes o Senhor não deu oportunidade ao povo poder voltar? Pensa que conosco é diferente? É a mesma coisa. A misericórdia do Senhor está sobre cada um de nós. O que Jeremias nos mostra é que mesmo em meio a todas as crises que nós passamos, a nossa confiança ela deve permanecer em Deus. Mesmo que aos nossos olhos tudo parece perdido, nós precisamos em nossos momentos onde nós conseguimos centrar a nossa mente em Deus, precisamos confiar nos seus propósitos. Essa é a grande lição que nós enxergamos na vida de Jeremias. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação sobre esse tema? Então vamos prosseguir. Agora falando sobre o profeta Jonas. Jonas e a angústia existencial. Você já vai entender o que é angústia existencial. Jonas enfrentou a angústia existencial ao questionar seu papel como profeta, ao fugir da missão para Nínive. Refletir profundamente sobre sua vida e suas escolhas no ventre do peixe e enfrentar frustração e desânimo após Deus poupar Nínive. Esses eventos destacam seus conflitos internos sobre propósito, justiça divina e compaixão, mostrando como ele lidou com suas dúvidas existenciais ao longo da narrativa. Agora, respondendo à dúvida, o que é angústia existencial? A angústia existencial é um profundo sofrimento emocional e psicológico decorrente da busca por sentido, propósito e compreensão da própria existência. Poderíamos aqui ler o livro de Jonas, mas eu me lembro que alguns anos atrás, eu confesso que não me lembro qual ano foi, mas nós fizemos um estudo expositivo do livro de Jonas. E só para dar um pano de fundo a todos aqueles que não conhecem bem esse livro, quando Jonas, profeta de Deus, recebeu uma missão, vai e prega aos ninivitas sobre a salvação. Nínive ficava a nordeste
da onde Jonas estava. Estava aqui na minha mente, só fazendo ali aonde ficava Nínive e aonde ficava Israel. Me lembro que falamos que era, era um percurso de 800 quilômetros que ele teria que andar até lá. O problema dele não era preguiça. O problema é que ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Então o que a Bíblia fala que Jonas fez? Ele fugiu para Tarsis, que era sentido oposto à ordem de Deus. E quando ele pegou o barco e Deus açoitando aquele barco com tempestade e todos os marinheiros ali desesperados e Jonas dizendo, olha, a culpa é minha. E quando você lê o livro, Jonas, ele não estava desesperado. Ele entendia o porquê aquilo estava acontecendo. E até deu ali a letra pro pessoal, ó, me joga no mar, que senão vocês vão a pique. E o que fizeram? Jogaram no mar. Ele estava tão consciente do que ele estava fazendo que aquilo não desesperava a sua alma. Só que o interessante, meus irmãos, é que o livro vai dizer o seguinte: ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele, como um judeu também nacionalista, ele não queria que Nínive se arrependesse. Por quê? Porque os assírios, ninivitas, eram cruéis. Era um povo cruel, eles devastavam as nações. Eles faziam coisas que naquela época eram tratadas como horríveis, e me lembro que no estudo que nós fizemos, nós citamos algumas delas. Então o desejo do profeta era que eles não se arrependessem. Só que lá no capítulo 2, abre sua Bíblia lá, Jonas 2, quando ele está lá fedendo a peixe, já no ventre do peixe, Jonas 2, 1 e 2. Se você achou, pode ler. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Posteriormente, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Então, o que nós podemos entender? Olha, Jonas no ventre do peixe, e após a salvação, quando ele clamou ao Senhor e Deus permitiu que o peixe pudesse vomitá-lo, ele buscou compreensão e salvação através da oração e da reflexão profunda. Dialogou diretamente com Deus, expressando suas dúvidas e desânimos, e experimentou o crescimento espiritual ao aprender sobre compaixão e misericórdia através dos eventos com a planta, o verme e o vento quente. Quem não conhece o pano de fundo vai achar que Jonas terminou o livro dele como um profeta rebelde. Só que quem é o escritor do livro de Jonas? Quem? Jonas. Se ele quisesse mostrar-se apenas como um grande homem, ele deixaria os seus defeitos de lado. Só que ele colocou todos os seus conflitos ali. E por vezes existem pessoas que têm essa angústia existencial, não entendendo do seu propósito neste mundo. A grande situação, meus irmãos, é que por vezes nós simplesmente não vamos entender. Mas nós precisamos confiar. Dentro do plano perfeito de Deus, os ninivitas, naquele momento, eles precisavam se arrepender e eles se arrependeram. E se arrependeram como? Qual que era a mensagem de Jonas, vocês se lembram? Dentro de 40 dias, Nínive será condenada, destruída. Uma frase. Quantas pessoas se arrependeram? Toda uma nação. Aí você fala assim, mas pastor, é tão difícil pregar o evangelho. É tão complicado, meus irmãos. Uma frase. Houve comoção e salvação. Do rei até o mais humilde dos servos. Posteriormente, aquele povo continuou
depois daquele tempo. Ele continuou como um povo sórdido, um povo que foi usado por Deus para a disciplina dos judeus. Mas aí é que nós vamos lá para... Você não precisa abrir. Aí é que nós vamos lá para Romanos capítulo 9, 10 e 11. Que nós não compreendemos o agir de Deus sobre todas as situações. Deus é soberano. Nós não entendemos, nós não precisamos entender, nós precisamos confiar. Angelita, você se lembra qual que era a sua dúvida sobre Jonas? Porque eu não me lembro. As duas coisas. As duas situações, porque no começo do livro, ele é claro a rebeldia dele. E a questão da depressão, que é essa situação que nós falamos da angústia existencial, porque ali no capítulo 4, depois que o povo se converte, o que ele faz? Ele, como um bebê chorão, ele fica ali à sombra de uma árvore, né? Não é errado, né, gente? Mas na minha mente eu fico pensando Jonas assim, né? Com os braços assim, com um beiço grande, porque Deus havia salvo o povo, e ele ali todo bravo com Deus, né? E aí Deus vai, mostra misericórdia, coloca uma sombrinha sobre ele, e ali ele relaxa, numa boa. No outro dia, quando o sol vem e o verme comeu a planta, ele fica bravo porque Deus tirou dele aquela sombra. E aí é que Deus dá a lição de moral nele. Você ficou triste por causa dessa planta, mas não fica triste por conta de toda uma nação. E ali temos uma lição muito grande, né, sobre a salvação de crianças, quando Deus fala que existiam pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, as duas coisas. E eu entendo que, muito provavelmente, a sua depressão foi por conta da sua rebeldia. Respondi? Era só isso? O nosso entendimento, o entendimento teológico da situação, é que, como um profeta de Deus, muito provavelmente ele sabia. Os ninivitas ali, os assírios, eles já tinham uma fama de serem um povo. Me fugiu a palavra, mas eles eram um povo mau. Eles tinham já essa fama, tá? Eu me lembro que quando nós tratamos sobre isso, eu não me lembro se foi 2018 ou 2019, nós fizemos um estudo expositivo sobre todos os versículos ali de Jonas, e eu tratei sobre algumas situações que eles faziam. Era um povo que eles matavam mulheres, crianças, abriam a barriga das grávidas, sabe? Então, assim, era um povo totalmente maligno. Mas aprove ao Senhor salvá-los. E aí, talvez você vai pensar assim, ó, vamos supor, sem dar nomes. Pensa no maior bandido que tem nesse país hoje. Só reflita. Não diga. Mas pensa nesse camarada que você pensa assim, ó, esse daí merece queimar lá no final do inferno. Sentir o calor da raiz. Só que aí um dia o camarada vem e fala, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Aí você vai olhar e falar, ah, será? Ah, não, não tem como, não. Você vai ferver no fogo do inferno. Mas sabe, meus irmãos, quem somos nós para dizer quem ou não merece ser salvo? Nós não merecemos. Nós não merecemos, né? Tempo presente. Diga, irmão Avelino.
Se converteu. O pastor Odir, juntamente com o irmão Gelson, acho que é Gelson, né, Monte Canoas, e o irmão Joel, por anos a fio, eles pregaram no presídio central e muitos vieram a se converter. Muitos. Inclusive, um irmão que eu tenho contato hoje, ele transformou-se num pregador do evangelho, alguém que se converteu lá dentro. Eu tenho um tio que também se converteu dentro da prisão e, pela graça de Deus, hoje também é um pregador do evangelho. Então, meus irmãos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. É difícil, às vezes, concordar, mas nós precisamos confiar. Simples assim. Mais alguma dúvida? Alguma colocação sobre esse tema? Então, nós vamos para o exemplo final. Último exemplo, meus irmãos, falando sobre o nosso Senhor e a sua angústia no Getsemane. Lucas 22, 44, abre sua Bíblia lá, por favor. Você pode chamar de Getsemane, fica à vontade, não tem problema nenhum. Lucas, capítulo 22, verso 44. Quem achou, pode ler para nós, por gentileza. Então, antes da gente falar propriamente sobre essa questão do suor em sangue, Jesus enfrentou uma intensa agonia no jardim do Getsemane, antes da sua crucificação. Um momento descrito ali em Lucas 22, 44, lido pelo nosso irmão Davi, onde ele suou gotas de sangue enquanto orava. Essa experiência revela profundamente a humanidade de Jesus e sua capacidade de experimentar emoções intensas como medo e angústia. Antes de ser entregue para ser crucificado, Jesus foi ao jardim do Getsemane com seus discípulos para orar. Ele sabia o que estava por vir e sentiu o peso esmagador da sua missão que tinha que cumprir, que era carregar os pecados da humanidade da cruz. Isso já profetizado, Isaías 52 e 53. Quando nós falamos sobre a intensidade da agonia, e é aí que eu quero lhe explicar, essa questão do suor como gotas de sangue. Esse fenômeno médico, conhecido como hematidrose, ocorre em situações extremamente estressantes. É um indicativo do profundo sofrimento emocional e físico que Jesus estava experimentando naquele momento crucial de sua vida. A agonia de Jesus no Getsemane é um poderoso exemplo de como ele enfrentou o sofrimento humano mais profundo, enquanto mantinha uma fé inabalável e uma submissão absoluta à vontade de Deus. Sua experiência nos ensina a importância de confiar em Deus em momentos de dor, buscar apoio em comunidade e reconhecer sua humanidade que se identifica plenamente com nossas fraquezas e aflições. Vamos lá, meus irmãos, Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9. E isso, meus queridos irmãos, é importante, e eu reitero da importância do nosso estudo, por quê? Porque se nós não reconhecermos as nossas necessidades, nós não podemos não só buscar tratamento, como até mesmo poder auxiliar aqueles que também sofrem. E pessoas sofrem. Todos nós sofremos. Alguém que achou pode ler, por favor. Se você tem uma caneta ou um lápis, grifa essa frase na sua Bíblia. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pergunta: nós podemos aprender obediência nos nossos sofrimentos? Não é em vão, meus irmãos, que nós passamos por crises emocionais. Se você vai falar com algum neopentecostal, ele vai dizer que isso que você está passando é encosto, é coisa do diabo,
é pecado na sua vida, todas situações que tiram o foco do aprendizado que Deus quer trazer a nós em todas as situações que nós passamos. É claro, por vezes, nós somos os próprios causadores do nosso sofrimento por conta da nossa infidelidade. Mas eu creio que Deus é tão bom conosco, meus irmãos, que mesmo em nossos momentos de angústia, nós podemos clamar ao Senhor. Mesmo que nós passemos, como diz Davi, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então nós podemos passar por todas as situações sabendo que Deus é conosco. E para concluir, meus irmãos, não só essa manhã, mas essa série de estudos, que se você quiser, você pode ver nas nossas redes sociais. A Bíblia aborda crises emocionais e psicológicas de maneira profunda e compassiva. Então isso não é coisa do diabo, isso não é encosto, são situações que nós passamos porque nós somos humanos. Ao apresentar histórias de personagens que enfrentaram tais crises, ela oferece um modelo de como lidar com o sofrimento através da expressão honesta das emoções. Confiança em Deus, oração, renovação espiritual e aceitação da ajuda divina e comunitária. Ou seja, se nós somos sabedores que o nosso irmão em Cristo ou nossa irmã em Cristo está sofrendo, nós não temos que nos afastar. Nós temos que nos oferecer para ajudá-los naquilo que for. Seja em orações, seja para estar ao lado, seja um ombro amigo, seja para qualquer coisa que nós podemos fazer. Porque talvez no futuro nós seremos aqueles que estão precisando do apoio dos nossos irmãos. Essas narrativas nos lembram que, embora as crises sejam uma parte da experiência humana, a fé e o apoio divino podem nos ajudar a superar os momentos mais difíceis. Levante sua mão se você pode. Quem pode ler Salmo 34, 18? Victória. Isaías 41, 10. Quem pode? Carol. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eric. Filipenses 4, 6 e 7. Irmão Davi. E 1 Pedro 5, 7. Quem pode? Irmão Paulo Carvalho. Se você não tem o versículo para ler, preste atenção naqueles que serão lidos. Na ordem, Salmo 34, verso 18. Aonde Deus está, meus irmãos? Está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Nos nossos momentos de angústia, orgulho, arrogância não são as atitudes corretas. Nós devemos ser humildes para reconhecer a nossa necessidade de Deus. Isaías 41, 10. Nós temos todo o apoio que nós precisamos no Senhor. Essa verdade foi dita a um povo que por vezes era infiel, arrogante. E ainda assim o Senhor estava lá para ajudá-los nos seus momentos de maior necessidade. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Nos consola em quantas tribulações, meus irmãos? Quantas? Todas. Não só aquelas que nós achamos que merecemos, mas em todas as tribulações. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará os nossos corações e nossa mente ou os sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E finalmente, 1 Pedro 5,7. Meus irmãos, não existe fórmula mágica. O caminho é a dependência de Deus diária, uma dependência clara, colocando diante do Senhor os nossos corações. Não existe caminho fácil. A vida, e Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas o versículo não para aí. Vai dizer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim como disse o irmão Davi, daqui a pouco nós vamos cantar breve Jesus voltará. Nós sabemos que um dia as nossas dificuldades e nossas tribulações elas terão fim. Diga, Edson. Lá em Mateus 7,46, né? Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Aquele momento, quando nós entendemos o sofrimento de Jesus, era como se ele não sentisse a presença de Deus. É um evento que, teologicamente, ele é difícil, né, de compreender, mas também expressa o sentimento de Jesus naquele momento. Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco todos os dias. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus de misericórdia, mais uma vez clamando ao Senhor que o Espírito Santo dirija os nossos corações e que haja em nós o reconhecimento das nossas necessidades físicas e emocionais. Fortalece o coração de todos aqueles, assim como eu, Senhor Deus, temos passado por essas lutas, mas que sabemos que elas não são em vão. São necessárias não só para a experiência de vida, mas também para auxiliar outros irmãos e irmãs que posteriormente hão de trilhar esse mesmo caminho. Damos graças ao Senhor por sua fidelidade e graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.